Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo Moreira, sou mestre em computação aplicada aqui pela UFES e professor de robótica educacional. E nesse vídeo eu vim trazer um pouquinho dessa percepção da robótica, né, como uma ferramenta de aprendizado, como uma ferramenta, né, de informação nessa construção educacional, mas também como uma ferramenta de lazer, né? Através da robótica educacional, nós temos apresentado para as crianças, né, alunos de Fundamental 1, alunos de Fundamental 2, várias possibilidades de interação com conceitos, né, com temas que são compartilhados pelos professores das mais diversas áreas no dia a dia, mas tudo isso de uma forma muito lúdica, né? Temos aí a convergência das disciplinas aplicada a uma experiência ao fazer acontecer, né? Não só o ouvir ou ver, mas o experimentar. Então, a robótica educacional ela fortalece muito esse aprendizado de experimentar ao mesmo tempo que você descobre, né? Então, a gente tem aí o vivenciar, mas também o experimentar. E o consolidar é quando a gente consegue trazer a turma, quando a gente consegue trazer você, estudante, para essa partilha daquilo que vocês aprendem, né? Vocês mostram a autonomia de vocês quando a gente consegue trazer o momento da partilha, da troca de experiências, né? Na verdade, mostrando as experiências que vocês mesmos constroem, tá certo? Bom, dando seguimento ao nosso papo, né? Falando um pouquinho do lazer, falando um pouquinho do prazer da robótica dentro dessa dinâmica, né? Da educação, mas também do dia a dia, né? Da criança, do adolescente, dos adultos também, aqueles que curtem a tecnologia. Em função da pandemia, a gente tem explorado bastante essas tecnologias virtuais, como o Scratch é uma das que eu mais uso ultimamente, e ali a gente pode criar historinhas, criar animações, criar jogos, né? Ensinar a criança a ler, a aprender, a você, criança, né, reforçar sua matemática, reforçar sua compreensão, reforçar a escrita de um texto, viajar na imaginação, né, da contação de histórias, e o próprio navegar pelo ambiente tecnológico, pelo ambiente online aí, né, das ferramentas atuais, eu sei que já dá um prazer estar de frente para a câmera, você vendo a sua própria produção, compartilhando um link com um coleguinha, com um amigo, com um vizinho, com um primo, e tudo isso faz parte desse cenário, né, do prazer, do lazer. Então, é, vamos falar aqui um pouquinho da robótica da Lego, por exemplo, e vamos falar um pouquinho da robótica livre, onde a gente pode utilizar palito de picolé, onde a gente pode juntar aí com o papai, com a mamãe, onde a gente pode botar a nossa cabeça para funcionar no sentido de permitir a criatividade, né? Imagina você criando um carrinho de fricção, por exemplo, com palitos de picolé, cola quente, tampilha plástica. Imagina você criando, vou trazer um outro exemplo de um carrinho que também eu acho muito bacana, que é um carrinho movido a balão, aquela bexiga de aniversário, né? Você cria o carrinho ali, faz toda a interação, daqui a pouco você coloca um canudo, coloca esse carrinho, né, para se movimentar, depois que você enche a bexiga ali, daqui a pouco a bexiga estoura, e aí, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí você vai pensando, à medida que os desafios vão aparecendo, você vai se divertindo. Tem horas que chega até estressar, né? Tem algumas crianças que dizem, ah, meu Deus, foi com raiva porque minha bexiga estourou. Mas na verdade é o desafio para a vida, é você vivendo, experimentando, curtindo. E muitas vezes a gente pede ajuda de alguém, né? Nem sempre a gente faz sozinho. É claro que agora com a pandemia a gente está segurando um pouquinho mais a onda, mas imagina aí que diversão criar, por exemplo, o seu animal de estimação, você estilizar o seu animal de estimação ali com papelão, enfim, colocar um motorzinho de,
5,9 volts, se eu não me engano, mas um motorzinho bem pequenininho, você pega uma tampilha, você coloca ali aquele motor para girar de uma forma descentralizada e daqui a pouco aquele bichinho, aquele animalzinho, isso tudo vira uma grande festa quando a gente faz em partilha. A Lego a gente tem também aí uma infinidade de possibilidades, onde você pode construir o seu próprio projeto, né, seu próprio protótipo e fazer com que aquele protótipo tenha vida, né, como dizem os meus alunos. Professor, esse bichinho tem vida, esse jacaré tem vida, essa girafa tem vida, essa roda gigante tem vida. E tudo isso se torna um ambiente prazeroso, né, onde a gente pode falar um jacaré, o exemplo do jacaré. Quem aqui sabe o porquê o jacaré não transpira? A gente poderia falar um monte de coisas sobre o jacaré, utilizando a construção, né, de um jacaré, utilizando seja a robótica livre, seja o material da Lego, mas a gente pode falar aí um pouco de ciências, da vida dos animais, né, da diferença entre um animal selvagem. A gente poderia criar uma pesquisa e essa pesquisa se tornar um ambiente de gamificação. Tudo isso a partir dessa provocação. A gente sabe que a gamificação não é por conta da robótica em si, mas a gente pode utilizar todos esses recursos, todas essas ferramentas a favor dessa construção do conhecimento, mas de uma forma muito experimental, de uma forma onde você pode tocar. A gente costuma dizer que as nossas mãos sabem muito mais do que o nosso cérebro imagina, certo? Então, pense já fora da caixa desde agora. Rapaz, o que que eu poderia criar? Puxa, um carrinho de fricção. Eu posso criar meu próprio carrinho de fricção com palito de picolé e posso criar um carrinho movido a uma bexiga, movido a ar. O que eu poderia criar mais? Né? Imagina um LEDzinho que se acende de um lado e do outro. A partir do momento que você gera o contato e você pode colocar perninhas e dali de um pregadorzinho de roupa você criar um grilo. Enfim, tem um monte de possibilidades. Mas, né, lembrando que eu falei também de ferramentas, de recursos tecnológicos que tem também permitido para nós essa, esse prazer, esse ambiente, esse construir, esse colocar a nossa criatividade para além das nossas imaginações, porque a gente acredita que pode ter um limite, mas quando a gente começa a fazer, a gente se percebe avançando e avançando e avançando e superando esses limites. Então eu vou já já trazer para vocês o modelo dessas ferramentas, vou explicar aqui rapidinho no próprio vídeo como eu poderia criar um jogo de pedra, papel e tesoura e brincar com minha turma, um jogo que eu mesmo fiz, hein? Com a plataforma Microbit. Como eu poderia construir uma historinha ou um jogo, como eu vou mostrar um joguinho tipo Pong, não é um joguinho de ping-pong exatamente, mas um joguinho tipo Pong lá no Scratch, tá certo? Então, fica aí no vídeo que eu volto já com essas tecnologias. Então, turminha, falando de prática e de prazer na prática, né? Então, aqui eu tenho o Scratch, essa é a plataforma, uma das plataformas que eu tenho utilizado com mais frequência agora em função da pandemia, né? Até por ser online, mas também pela sua potência no desenvolvimento da lógica computacional. E a sua estrutura, ela é tão envolvente que não tem como a gente não se divertir. Olha só, quantas coisas a gente pode encontrar aqui. Jogos, animações, interações, muita criatividade. Você pode estudar o que já está sendo feito, né? E está sendo disponibilizado aqui na própria plataforma para construir ou criar novas ideias aí. Bom, quando a gente acessa aqui o Scratch, o endereço é scratch.mit.edu. A gente vem aqui em criar, né? Então, quando a gente clica em criar, para você vai estar um pouquinho diferente. Eu vou fazer novamente, eu vou sair da minha conta aqui, né? Para você ver como pode aparecer para você, tá certo? E aí, bom, essa é a realidade que vai aparecer para você se você não tiver conta ainda. Quando a gente começa no Scratch, a gente tem aqui o botão criar ou começar a criar, tanto faz. Vou clicar aqui em criar. Vai então abrir para a gente aqui um painel, né, de projetos.
tem aqui já de cara um tutorial, você pode visualizar um pouquinho desse tutorial acontecendo, olha. Já falando para você da movimentação que você pode gerar nesse gatinho. E observe, nada aqui acontece se não tiver programação. Então, por isso, esse potencial dessa aplicação da lógica computacional. E aí, o que é que tem a ver com robótica? Justamente essa dinâmica de que não é só construir o robô. A robótica ela tem duas vertentes. A robótica ela tem a vertente da lógica e a vertente da mecânica. Então, a parte lógica a gente pode explorar, mesmo não sendo robótica propriamente dito aqui, no sentido de um braço robótico, uma pinça, uma esteira, mas a gente tem personagens, tem objetos, tem cenários, tem toda uma interação que aplica literalmente a lógica computacional de qualquer programa de computador, tá certo? Só que de um jeito diferente, de um jeito lúdico, de um jeito muito mais simples, de um jeito onde a criança ou adolescente pode entender o funcionamento, né, por detrás ali de um programa, de um aplicativo. E o mais divertido é que você pode criar, tá? E você pode compartilhar. Mas para compartilhar é interessante, vou fechar aqui o tutorial, é interessante que você se inscreva no Scratch. Por exemplo, agora eu vou acessar minha conta, tá certo? Para você ver o que nós temos de possibilidades quando a gente tem uma conta. Logo de cara, na verdade, esse é um grande diferencial, que é você poder criar e compartilhar. Bom, criar aqui já é muito gostoso, já é muito bacana. Eu posso, né, inserir novos personagens. Bom, eu tenho um gatinho aqui, e vou inserir aqui a Abe, que é a amiga do gatinho. Bom, a Abe aparentemente está de costa para o gatinho, e eu vou dizer que eles se encontraram aqui numa escola. A Ava é aquela amiga do gatinho que leva comidinha para ele. E, bom, em função disso, ela gosta muito de animais. A gente poderia falar um pouquinho aqui dos animais selvagens, dos animais domésticos, dos hábitos dos animais domésticos, por exemplo, que é o caso do gatinho. Trazer uma aula de ciência para esse contexto, mas tudo de um jeito muito, mas muito divertido. Eu vou mostrar neste instante para você um joguinho tipo Pong que a gente pode fazer e trabalhar a nossa coordenação motora, trabalhar a habilidade de concentração, trabalhar a superação, porque muitas vezes a gente perde, quer que comece de novo e por aí vai. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui rápido, vou clicar nesse botão aqui, tá? Onde aparece aqui, ó, esquerda e direita, para deixar a Abe aqui de frente para o gatinho, tá certo? E aqui eu posso criar um diálogo rápido entre eles. O gatinho pode dizer aqui, ó, em aparências. Aqui desse lado eu tenho as categorias, tá? Eu costumo dizer assim, as categorias de blocos de programação. Então, eu tenho de movimento aos blocos que eu mesmo posso criar, é claro, já dentro de alguns padrões. Aparência, quando eu vou mudar um pouquinho dessa aparência, seja uma fantasia que é uma forma de apresentação desse personagem, seja uma mensagem que ele vai colocar na tela. A gente tem aqui os eventos, os sons. Eu posso criar sons para esse gatinho, por exemplo. Eu posso pedir para tocar o som do gatinho aqui, ó. Criar uma interação, enfim. Eu tenho eventos onde eu tenho, nos eventos, a possibilidade de transmitir mensagem. Eu vou transmitir, por exemplo, uma mensagem do gatinho. Qual é a mensagem? O gatinho vai dizer: olá, minha amiga, né? Olá, minha amiga. E isso vai acontecer por 2 segundos depois que eu clicar naquela bandeirinha verde ali, ó, essa bandeirinha verde. A amiga do gatinho vai receber, por exemplo, olha, quando eu receber, então, quando ela receber a mensagem, ela vai dizer: olá, gatinho. Só para você ver de uma forma simples e rápida como a gente pode criar formas, né, de um aprendizado diferente, divertido, lúdico, né? Aí, clicando na bandeirinha, olha só o que acontece. Olá, minha amiga. A amiga diz: olá, gatinho. E aí a gente pode construir todo um diálogo, toda uma interação, toda a animação entre eles, que faz parte do cenário aqui do Scratch, mas que agora eu vou segurar para o nosso vídeo não ficar gigante. Bom, eu poderia também explorar aqui. Eu vou tirar aqui a amiga do gatinho, vou tirar também esse cenário aqui, né, da escola. Aqui eu vou excluir o cenário, vai ficar só o cenário, a tela branca. Vou voltar aqui a parte do código, vou colocar um cenário aqui onde o gatinho pode caminhar um pouquinho
pela cidade. Então o gatinho está aqui, eu quero fazer esse gatinho caminhar. A gente já viu a possibilidade dele interagir com a... Vou aumentar um pouquinho aqui a minha tela para ficar melhor de você visualizar o código. Mas eu vou tirar esse código, na verdade eu vou fazer o gatinho se mover, né? Vou pegar aqui o mova 10 passos, vou dizer que ele vai ficar andando para lá e para cá. Então, se ele tocar na borda, ele vai voltar, mas para ele não voltar de cabeça para baixo, eu vou usar o estilo de rotação da esquerda para a direita. E isso vai acontecer, claro, quando eu clicar na bandeirinha verde, mas antes eu vou definir que ele vai ficar, né, nesse vai e vem sempre. Só que perceba que o gatinho ele está deslizando e não caminhando. Eu sei que esse gatinho tem duas fantasias que permitem expressar a sua interação como se estivesse caminhando. Então eu vou usar mais uma vez o bloco sempre. Isso vai acontecer também quando eu clicar na bandeirinha verde. E, bom, eu quero fazer ele caminhar, eu preciso mudar a aparência dele. Eu vou mudar a aparência do gatinho, vou dizer que ele vai para a próxima fantasia dele, mas observe que ele não está caminhando, ele está correndo. Como é que eu posso controlar, por exemplo, né? E olha que construir isso é uma viagem, né? Imagina você fazendo uma turma, um monte de coleguinhas, cada um criando a sua historinha e depois compartilhando, né, os links, falando um pouco dos elementos que estão envolvidos ali, se é cidade, se é animal, enfim, que lugar é, né? Alguns podem até viajar e para outros lugares e trazer aqui para este ambiente. Aí eu vou pegar aqui para fechar essa parte do Scratch aqui, eu vou pegar aqui, olha, em controle, eu vou dizer que esse gatinho ele vai mudar de fantasia, mas isso vai acontecer por 0,2 segundos. Então ele vai parar de correr e agora ele vai caminhar. Se eu perceber que ele está caminhando muito rápido, eu posso deixar ele um pouquinho mais lento aqui, diminuindo a quantidade de passos por vez, ou seja, ele vai se movimentar mais devagar, porque ele vai ter um espaço maior de tempo para se movimentar. E por aí vai. Então, são algumas possibilidades de aprendizado, de interação, onde a robótica, embora não seja aqui, né, propriamente dita, a gente faz uma referência, um link, porque a gente consegue agora, por cada personagem, como você viu, eu fiz a programação da Abe, fiz a programação do gatinho, excluí a Abe, agora só ficou o gatinho, coloquei o cenário. Então, cada elemento desse a gente pode trazer para o cenário, para o ambiente, na verdade, da robótica educacional. Ao mesmo tempo que quando a gente fala de robótica educacional, a gente fala de lógica de programação, a gente fala de tecnologia, a gente fala de ambiente tecnológico como um meio de aprendizado, e aí você vai vendo que aquilo que está à nossa volta, quantas coisas estão à nossa volta, tem uma interface que a gente desconhecia, mas que está ficando cada vez mais clara em função do avanço tecnológico, da presença desses ambientes, desses objetos tecnológicos à nossa volta. E o mais gostoso é quando a gente faz e compartilha. Por exemplo, eu poderia, né, vou parar aqui o gatinho, poderia vir aqui e compartilhar o link desse, ó, quanta coisa eu vou fazendo, vou experimentando, vou apresentando para os meus alunos, mas eu vou colocar aqui o joguinho tipo Pong para você ter uma ideia, né? Só para você ver que coisa bacana poderia estar fazendo aqui, ó. Aqui é um joguinho tipo Pong que eu criei, claro. Estudei lá o tutorial, vi alguns outros modelos e apliquei a minha lógica para criar uma dificuldade nesse jogo. A cada ponto que eu ganho, Velox, que é a minha variável de controle de velocidade da bola, vai entrando em ação, vai ganhando mais pontos do que os pontos que eu vou ganhando, e o jogo vai ficando mais difícil. Então, se você observar a bolinha, ó, consegui fazer 24 pontos. Ah, eu quero fazer mais. Eu clico na bandeirinha verde e começo tudo de novo. Imagina isso, né? Você fazendo seu próprio joguinho, compartilhando, disputando, né? Criando aí campeonatos informais, onde quem perde toma um copo de água, quem ganha ganha uma bala, quem ganha tem direito a relaxar um pouco mais, ou você e seu irmão, quem ganha fica mais tempo aí com um equipamento, um objeto que vocês gostam ali e precisa ser compartilhado. Bom, enfim, eu vou parar aqui o Scratch
para fechar, eu queria mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, o esqueleto dançarino. Esse esqueleto dançarino eu fiz para a dinâmica dos sorteios, né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Quando eu clico aqui, ó, olha só. Então aqui eu uso às vezes quando eu preciso interagir com os meninos, eu tenho que fazer sorteios, então eu já deixo aqui de forma aleatória. E quando eu clico aqui, eu paro tudo, né, nesse vermelho. Quando eu clico no verde aqui, vou parar por aqui o Scratch e a gente vai então voltar a falar sobre tecnologias que podem trazer essa diversão, esse aprendizado diferenciado. Eu vou trazer um exemplo da plataforma Microbit também para vocês, tá bom? Fala turminha, agora a gente vai falar um pouquinho da plataforma Microbit, mais um outro ambiente fantástico, né, de muito aprendizado, de muita programação aplicada, também de um jeito muito simples, de um jeito muito intuitivo, também com essa dinâmica das cores, com os blocos, né, aqui como referência. Uma coisa interessante que o Microbit é uma plaquinha mesmo, uma plaquinha eletrônica, você deve estar vendo aí, tá? Então vem com um conjunto de pilhas, o cabo, você pode fazer o download daquilo que você está construindo no Microbit direto para a plaquinha e ela vai reagir de acordo com o que você criou, né? Tem projetos de ciências, aí pode se trabalhar a questão, né, da sinalização por LEDs, você pode trabalhar com placas protoboards ligadas aqui à placa Microbit, alarmes sonoros, o Microbit tem sensor de temperatura, sensor de luminosidade, tem um monte de coisas numa plaquinha, né, pequenininha assim como essa. E o fantástico foi transformar essa plaquinha em um ambiente real, virtual na verdade, né? Do real para o virtual. E aqui, claro, vários outros modelos, várias outras interações aqui, né, da galera que curte muito esse ambiente robótico na educação. A gente pode ensinar as letras, os números, também toda essa ideia da lógica computacional. Imagina aí você bota na mão na massa em tudo isso, né? Aqui eu tenho a página inicial. Na verdade, eu vou voltar ali a página inicial para você ver, né? Você clica aqui em novo projeto. Quando você clica em novo projeto, você vai dar um nome aqui. Eu vou colocar brincando, brincando com microbit, por exemplo, brincando com microbit, brincando com microbit. Beleza. E aí você tem um projeto, né? Quando depender do navegador que você esteja usando, a tradução pode estar um pouquinho diferente. Uma coisa legal do Microbit é que você já tem de cara aqui o JavaScript, né? Por trás. Então você pode trabalhar tanto com os bloquinhos, né? Na dinâmica, e cada bloquinho desse, por exemplo, a gente pode dizer que vai começar aqui, quando ele inicializar o nosso projeto, a gente vai ter aqui uma, sei lá, um símbolo de mais, vamos dizer assim, ou uma cruz, se você quiser. E depois de alguns segundos, você pode dizer assim, olha, isso vai ficar aqui por 100 milissegundos e depois ele vai limpar a tela, né? Vamos limpar aqui a tela, vou botar aqui um pouquinho mais de tempo, um segundo, 500 milissegundos. Daí eu vou dizer que sempre vai aparecer aqui o formato de um coração, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um coração para você ver junto comigo, né? Digamos que aqui é o meu coração, né? Então, temos aí essa possibilidade, você viu aí que logo depois, né, de alguns milissegundos, 500 milissegundos, ele exibiu esse coração. Eu poderia usar os mesmos blocos, né? Eu vou pedir aqui para duplicar esse bloco, clicando com o botão direito do mouse, e esse também, clicando com o botão direito do mouse.
para dizer assim, a tela e vai voltar a fazer o coração aparecer. Então, o que é que vai acontecer? O coração vai começar a piscar de acordo com o tempo. A gente pode aumentar essa quantidade de tempo e aí a gente vai perceber que o coração vai pulsar de uma outra forma. Olha só. Então, tudo isso são possibilidades que dá para gente o ambiente de aprendizado ao mesmo tempo que o ambiente de diversão. Eu tinha feito aqui um jogo de pedra, papel, tesoura. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui para compartilhar com vocês. Aqui a gente tem bloquinhos de entrada. Isso pode acontecer a partir do momento em que eu clico no botão A, que eu tenho o botão A, que eu tenho o botão B. Eu posso dizer que isso vai acontecer a partir do momento que eu agitar. Posso usar a parte de lógica, né? Se isso for verdadeiro, faça tal coisa, né? De loops também, repita, pare. Isso quantas vezes vai acontecer, vai parar tudo, vai continuar. Então, é um monte de coisas. Se a gente fosse deixar aqui, o vídeo ia ter uma manhã inteira. Só que aí acaba não sendo tão divertido, fica cansativo, né? Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Vou tirar aqui, olha, basta eu clicar, segurar e arrastar aqui para o lado, que eu já excluo aquilo que eu estava fazendo, eu posso recomeçar o processo. E deixa eu ver aqui, eu quero buscar aqui um onde é, agora eu me esqueci, bit. Deixa eu ver aqui, eu vou voltar aqui no começo. Importar, olha só, gente, como às vezes a cabecinha da gente faz um bug. Pá. Vamos lá, importar ficheiro. E aqui eu tenho como escolher. Eu sei que eu tenho aqui em downloads, pedra, papel, tesoura, pedra. Deixa eu ver os meus arquivos. Eu posso olhar aqui no meu computador. Pedra aqui, microbit. Vou mostrar aqui na pasta aqui. Microbit, pedra, papel, tesoura. Então vamos lá, selecionar ficheiro, microbit, pedra, papel, tesoura. Deixa eu ver se a gente encontra pedra, papel, tesoura. 1, 2, 3. Pega esse último aqui para a gente ver como é que ele ficou. Vamos continuar. E aí a gente tem, olha só, eu fiz de uma forma que ele começa mostrando o 0, tá certo? Se eu clicar aqui no botão A, ele vai selecionar de 1 a 3 e vai ver se for 1, se o índice for 1, ele vai colocar aqui o que eu estou chamando de pedra, se for 2, papel, se for 3, tesoura. E eu fiz isso com o botão A e o botão B para que duas pessoas pudessem jogar e a coisa ficar mais dinâmica, né? Então, pode acontecer agora aqui, você vê que a ordem muda, né? Para o botão B, para o botão A, perdão, a ordem é diferente do botão B. Então, se eu clicar aqui no botão B, né? Ele vai dizer, olha, 2, o índice foi 2, botão B, o índice foi 2, então foi papel. Agora eu vou clicar aqui no botão A, o índice foi 3, pedra, né? Aí eu venho aqui, pedra, olha só, papel, porque o 1 do botão A, e aí a coisa fica mais dinâmica, mesmo sendo 1, é uma escolha diferente. Então, tudo isso a gente pode fazer dentro dessa estrutura do brincar e do construir conhecimento de uma forma prazerosa. Eu imagino que assistindo talvez não tanto, mas quando você colocar a mão na massa aí, você vai se perder nesse universo. Microbit, né, o Microbit e o Scratch lá são duas plataformas fantásticas para você começar a entender que é possível aprender e se divertir ao mesmo tempo. Seja sempre, né, protagonista, não queira ser apenas coadjuvante. Valeu, gente!